Olá, sejam todos muito bem-vindos. Seja você muito bem-vindo. Que nesse momento que nós estivermos juntos aqui, que o poder do Espírito Santo te abençoe, que você tenha uma experiência com o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos falar agora sobre as coisas lá do alto, sobre as coisas de Deus. Como disse o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, ele disse assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E se você tem uma Bíblia aí perto de você, eu peço que você abra ela no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 43. Mas antes de lermos o texto da palavra de Deus, porque ele fala sobre a cura milagrosa daquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e o Senhor Jesus Cristo a curou daquele mal. Antes disso, vamos fazer uma introdução, uma breve reflexão sobre um ditado popular que as pessoas usam muito, que é aquele dito que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Será que isso está certo? Será que esta expressão ela é realmente verdadeira? Será que isso na prática funciona? E a resposta é sim, porém não para todos. Veja bem a resposta. Ela realmente é verdadeira, mas não é para todo mundo. Tem muitas pessoas que elas vêm para Deus somente quando elas estão no fundo do poço, perto da morte, como aconteceu com aquele ladrão lá na cruz, que morreu, mas minutos antes de morrer ele reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida, e Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e ali ele foi salvo e teve o perdão dos seus pecados. Então, é verdade sim, muita gente conhece Jesus no leito de dor, antes de morrer, e isto é um fato verdadeiro. Por outro lado, existe milhões e milhões de pessoas, que não se importam, que não aprendem nada com a dor, e mesmo que estejam no leito de morte, mesmo que esteja na pior, elas não reconhecem que são pecadoras, a humildade não alcança a vida delas, e ali, no leito de dor, de morte, os seus corações continuam duros, resistindo à voz de Deus que as chama ao arrependimento. E nós vivemos nesses 2 anos e pouco uma pandemia global que levou milhares de pessoas, ceifou a vida de milhares de pessoas, crianças, adultos, jovens, idosos, e até hoje tem pessoas morrendo com este vírus, porque a pandemia até então ainda não acabou. Apenas deu uma amenizada. E a maioria das pessoas, apesar de tudo isso, de ver os noticiários, de ver as mortes até dentro da sua própria casa, muitos tiveram óbito dos próprios familiares e ainda assim não se arrependeram. Não reconheceram seus pecados, não se humilharam confessando seus pecados a Deus, continuam duras de coração, resistindo à voz de Deus. Por isso que essa expressão para elas não funciona. Elas viram a morte de perto, estiveram doentes, muitas estiveram na UTI, internadas, e hoje como é que elas estão vivendo? Piores do que eram antes da pandemia. Não aprenderam nada, continuam com sequelas da doença, continuam ainda sofrendo com problemas pulmonares por causa da marca que o vírus deixou nela, mas estão duras de coração, determinadas a viver no pecado. Então essas pessoas não aprenderam nada e eu não sei se elas vão aprender. Porque a palavra de Deus também diz em Apocalipse
que mesmo que Deus derrame o seu cálice de ira, sua ira sobre a humanidade, porque essa pandemia global foi um dos atos da ira de Deus sobre o mundo para tentar trazer os homens ao arrependimento. No livro de Apocalipse diz que ainda assim muitas, milhões de pessoas, ao invés de reconhecerem, de confessarem Deus como Senhor de suas vidas, elas faziam até pior, blasfemavam contra Deus. Então assim é o estado espiritual de muitas pessoas nesse momento. E eu espero que esta pessoa ela não seja você. Que você seja a pessoa que passou pelo fundo do poço, ou talvez esteja ainda vivendo sequelas da doença, passando por muitas dificuldades, porém, eu espero que você seja aquela pessoa que está sendo tocada por Deus nesse momento. E eu tenho certeza que se você está assistindo este vídeo até agora, é porque Deus está tocando no seu coração, tentando conduzir você ao arrependimento. Por isso que agora nós vamos para a Bíblia Sagrada, no texto que eu falei para você abrir. Está escrito assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que a ninguém tinha podido curar e que gastara todos os seus haveres com os médicos, veio por detrás dele Jesus e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus lhe disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximando trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. O que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, com todas as pessoas deste mundo, nesses 2 últimos anos e pouco, foi o poder de Deus. Tocou em você, tocou em mim, e hoje nós estamos aqui, vivos, por causa do poder, da misericórdia de Deus que está nos sustentando agora. Como aconteceu com esta mulher, esse personagem bíblico, que foi curado. Há 12 anos estava sofrendo, foi curado. E ela não pôde se ocultar, ela confessou que ela tinha tocado, a razão porque tinha tocado, e ali ela recebeu o reconhecimento do Senhor Jesus, que disse para ela: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. E eu tenho certeza que a partir daquele momento, aquela mulher passou a ser uma seguidora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode ter certeza disso. Diferente de muitas pessoas que ainda estão se ocultando, que ainda estão resistindo à voz de Deus, que ainda preferem viver praticando as obras das trevas, nas mais variadas práticas pecaminosas que existem, as mais vis, ainda estão se ocultando, ainda estão se escondendo de Deus. Mas você não pode se esconder de Deus, porque Deus está te cobrando. Se você está vivo hoje, foi porque Deus te sustentou até agora. Você não está vivo por causa da ciência humana. Se existem vacinas para combater um vírus, se existem medicamentos para combater uma doença horrível como essa, é por causa de Deus. Não é por causa dos homens. Se você tem tratamento médico, se você tem médico particular, se você tem recursos financeiros, é por causa de Deus. Está vivo hoje por causa de Deus. E o Senhor, Ele quer o teu reconhecimento. Que você confesse, que você fale e que você se torne um novo homem e uma nova mulher. E eu pergunto, o que você está esperando? Está esperando uma nova pandemia? Está esperando a sua situação piorar? Está esperando um fundo de poço pior do que esse que todos nós vivemos e o mundo ainda está enfrentando as consequências? Deus está te chamando ao arrependimento, porque o poder de Deus já te tocou.
Ele está te sustentando até hoje com vida, com oxigênio nos pulmões, para que você abra sua boca e reconheça o Senhor Jesus como Salvador da tua vida. Muitas pessoas morreram na pandemia, ainda estão morrendo com seus corações duros. E aonde estão essas vidas, essas almas? No inferno. E lá no inferno não tem porta de saída, só tem porta de entrada. Venha para Jesus Cristo. Hoje, assim como aquela mulher que há 12 anos estava sofrendo, veio até Jesus e a vida dela foi transformada. Porque Jesus hoje, ele tem um perdão para os seus pecados e pode até curar você de qualquer enfermidade, se ele quiser. Porque Deus cura. Ele curou muitas pessoas nos hospitais, na pandemia, tem curado até hoje, e essas pessoas nem sequer reconhecem, nem sequer agradecem a ele. E Deus permitiu elas estarem vivas até hoje para mostrar que ele é o Senhor que dá a chance a todos os homens de alcançar o arrependimento. Porque, como está escrito, Deus ele quer que todos cheguem ao arrependimento para que as pessoas não sejam condenadas. Como está escrito também, João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Deus ele permite a dor na tua vida, é para quebrar o teu coração, para que você reconheça humildemente que Ele é o Senhor da tua vida. E agora eu quero oferecer uma singela música para você. Aproveite esses momentos. Lugares onde fui, não te encontrei, não pude perceber, nem te sentir. Eu pensei em achar Jesus, reflita, como eu sonhei, medite. O Senhor Jesus Cristo está chamando você ao arrependimento. Hoje é o dia. Mas você está esperando o quê? A dor está aí na tua vida. Venha, Jesus Cristo. Ele é o Senhor, soberano sobre todos os homens.